Cara, uma discussão muito doida que surgiu nos últimos tempos é sobre o projeto esportivo do Chelsea, né? Muita gente falando que o Chelsea é o melhor projeto esportivo da Europa, que no futuro todos vão perceber. Na realidade, nós temos sorte de ter Todd Boehly sobre o comando do clube. E é sobre isso que a gente vai elaborar aqui hoje, cara. Vou tentar entender essa questão. Será que realmente a gente tem o melhor projeto do mundo? Será que, por exemplo, eles já sabiam que Enzo Maresca seria esse sucesso absoluto como treinador? Será que eles já sabiam que Cole Palmer era um grande craque que estava nas mãos? A gente vai entender essa história aqui no vídeo de hoje. Vamos entender se isso aqui é verdade ou na realidade tem outra explicação. Entender de fato o que é o projeto esportivo do Chelsea. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu acredito que esse projeto esportivo do Chelsea é um projeto que eu fui bem crítico aqui no canal. Eu não mudei muito de ideia. Você vai entender o porquê que eu não mudei tanto de ideia, né? Mas as críticas que eu fiz no passado, elas faziam todo o sentido naquela época. Hoje em dia já não faz tanto algumas delas, porque as coisas mudaram. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas o objetivo do projeto do Chelsea, ele continua de pé. Pra quem não sabe exatamente o que é este objetivo, basicamente é ter um projeto de jovens extremamente sustentável, né? Então o Chelsea, ele tem uma visão muito mais visando o lucro que necessariamente a parte esportiva, né? E essa é a grande crítica de todo mundo. E qualquer pessoa que faça essa crítica está absolutamente correta. A pessoa só não é maluca da cabeça, ok? Dá pra ver claramente que esse é um grande objetivo do projeto, cara. O projeto todo, ele é muito visando isso. Tem duas questões que resolvem muito essa questão facilmente aqui. É a questão da idade, em primeiro lugar, né? O Chelsea, ele contrata jogadores com certa idade por um motivo específico. E a segunda questão é a questão dos salários. Vamos começar pela primeira questão, a questão da idade. Por que que o Chelsea foca tanto em idade, rapaziada? Por que que o Chelsea parece não ligar tanto pra multa, mas liga pra idade? Bom, vamos lá, vamos tentar entender essa questão da melhor maneira possível. Digamos, você tá no mercado de transferência. Tu tem um alvo, às vezes, que é o melhor alvo que você vai ter no mercado, e você tem um alvo mais jovem que tem muito potencial pra você ir atrás. Qual dos dois você contrata? Se você for uma pessoa que joga muito FIFA, você vai olhar e vai falar, pô, é melhor contratar o jovem, porque vai evoluir e tudo mais, você joga ali o videogame e você pensa, pô, na vida real é assim. Não, não é. Desculpa, não é assim que funciona na vida real. Você não tem nenhuma garantia que esse jovem ele vai evoluir. A garantia que você tem quando você compra um jovem é que ele não vai desvalorizar. Essa é a primeira coisa. Só que aí é que tá. Aqui entra o pulo do gato. Olha pro Bayern de Munique. Eles foram no mercado procurar um centroavante depois de perder Lewandowski, tinham algumas opções no mercado. Com toda certeza, valia muito a pena o investimento em um Benjamin Sesko. Você olha ali e fala, pô, Sesko, jogador interessante, jovem com muito talento, tem um futuro brilhante pela frente. Mas eles também poderiam contratar Harry Kane. Aqui eu te pergunto, qual das duas opções é melhor? Se você cogitou Benjamin Sesko, cara, desculpa, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça e você enlouqueceu. Não existe nenhum motivo lógico pra um time que quer ser campeão, que quer ser competitivo, em contratar o cara mais jovem visando a longo prazo. Não existe. Quando o seu centroavante mais velho, que é o melhor possível que você consegue ter, deixar de ser esse jogador, aí tu vai atrás de outro. É assim que os times grandes se comportam no mercado. Eles vão atrás desses alvos e mantêm eles ali. Esse jogador mais velho, que custou 100 milhões de euros, faz todo sentido. O melhor centroavante do mercado provavelmente hoje é Harry Kane. Ele custa esse valor. É assim mesmo. É assim que funciona o mercado. Você quer o melhor cara possível, esse é o valor que você vai pagar. Vai ser caro. Mas assim, pelo desempenho que ele entregou até aqui, cara, eu acho que poucos jogadores entregariam o desempenho de um Kylian Mbappé, basicamente, cara. Mas você deve estar pensando, pô, mas o Real Madrid não pagou nada. Pagou. Ok? Real Madrid tem que pagar luvas e outras merdas aí, que não aparece ali pro público quanto foi, mas foi caro pra caramba. Pode acreditar, Mbappé deve ter custado muito pro time do Real Madrid, mesmo vindo de graça. E se fosse uma transferência, meu amigo, pensa em 200 milhões de euros ali pra mais. Então sim, cara, contratar um jogador jovem, que é o melhor da posição, é muito caro. Contratar um cara mais velho, que é o melhor da posição, é muito caro também. Então é por isso que um Harry Kane é uma opção melhor. E não é muito ponto de questionamento, cara. Se você entende o nível dos jogadores, o desempenho de futebol, você não questiona o desempenho de Harry Kane em comparação a Benjamin Sesko. Você só começa a questionar isso se você estiver visando outras questões que não seja a questão esportiva, o desempenho em campo. Você tá visando, né, o valor financeiro, o que você pode ganhar a longo prazo, a revenda e outras questões ali de campo, cara. Eu acho que isso aqui responde essa parte. A outra é os super salários, né? A gente tem a questão dos salários. Times grandes têm super salários. Ponto final. Não é um ponto de questionamento, não é um ponto de, não, é assim que funciona. A Inter de Milão, que é um time que é bastante econômico no mercado, tem um super salário. Todos os times grandes têm super salários, porque pra manter um jogador de alto nível, você tem que pagar um salário muito alto. O Chelsea tá fugindo disso. Mesmo sendo um time rico, ele tá fugindo disso. E qual é o objetivo da estrutura salarial do Chelsea? Dividir os salários em vários jogadores. Assim você consegue manter mais jogadores no elenco. Então, pra ter mais jovens ali no elenco, eles dividem e diluem esse salário em vários jogadores. Então, em vez de pagar 15 milhões em
Victor Osimhen, o Chelsea vai lá e paga 5 milhões em 3 jovens diferentes e divide esses 15 por esses jogadores. E aí empresta 2, mantém um ali e depois você vê lá no futuro quem que deu certo, quem não deu. Quando o Eurofoot fez um vídeo do Chelsea, um vídeo muito brilhante, eles falam, né, essa estratégia do macarrão. Tu joga o macarrão na parede e vê o que gruda. Está absolutamente correto, cara. É exatamente isso. Tem um monte de jogador, cara, que foi pro Chelsea e que deu absolutamente errado e que foi bizarra a contratação. Eu posso citar 3 aqui que são bizarros assim, totais. Ângelo, brasileiro que era do Santos. Datro Fofana, um moleque que veio por uma grana legal com um status ali, nossa, o novo Drogba, que não foi pra lugar nenhum. E eu também posso citar Mudryk, que foi um erro absurdo, ok, a contratação dele. Essas 3 contratações são demonstrações de que não há um plano bem claro. Colou, não colou, vai embora. É isso, rapaziada. Não tem muito segredo. O ponto é, o Chelsea tem dinheiro pra fazer essa estrutura, porque é um time muito rico. Então, o Chelsea pode ficar em dívida, o Chelsea pode ficar ali naquela situação de você contrata um monte de jogador. Só que agora, essa é a melhor decisão? Não era melhor que o Chelsea tivesse contratado um centroavante pronto? Não era melhor que o Chelsea tivesse contratado um Kvarat em vez de contratar um outro tipo de jogador? Provavelmente era. Provavelmente seria uma melhor opção, né? Tanto que o PSG foi lá e fez ela, porque o projeto do PSG, mesmo visando jovens, visa jovens pra ganhar algo. Ele contrata o melhor jovem possível. E não visa tanto a idade ou a folha salarial ou outras coisas. Eles sabem que tinham que pagar um super salário pra Kvaratskhelia. Eles sabem que eles iam ter que desembolsar uma puta grana de transferência. Eles sabem que talvez a longo prazo eles vão perder dinheiro. Só que eles não ligam, eles querem ser campeões. Projetos campeões funcionam assim. O Real Madrid tem um projeto assim, fulano de tal tem um projeto assim. Sabe quem não tem um projeto campeão? O Borussia Dortmund, que fica rodando o jogador o tempo inteiro ali, porque não quer manter, né, aquela estrutura de um time grande. Realmente ele quer continuar desenvolvendo e vendendo jogador e ganhando dinheiro com isso, pra manter uma estrutura mais saudável, né, a longo prazo, pensando em não quebrar. A gente tem o RB Leipzig que faz muito isso. Então o Chelsea hoje ele tá no topo, no top 1 dos projetos esportivos, tipo o do RB Leipzig, né? Nós somos o top 1 dos melhores vendedores ali de jogadores. Parabéns, cara, somos campeões. Enfim, é engraçado falar isso, mas sim, cara, o Chelsea virou isso, né? E na época que isso tava acontecendo, eu fiz vários vídeos aqui no canal, e um deles, em específico, eu falei, né? O Chelsea ainda tem como ser campeão, existe uma luz no fim do túnel. O Chelsea vai ser campeão, mas não querendo, né? Não é um objetivo final do projeto ganhar. O objetivo do projeto é manter essa estrutura sustentável com um time competitivo dentro da Premier League pra servir de vitrine, então você tem que estar na melhor posição possível. Se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Então, aquilo que eu falei naquele vídeo segue acontecendo, né? Que é, pode ganhar se ele encaixar um treinador e uma geração de futebol boa. Se ele conseguir encaixar essas duas coisas ali e viver um período muito bom, ele pode ganhar alguma coisa. Outra coisa são minhas críticas às contratações do Chelsea. O Chelsea, dentro do Mundial de Clubes, por exemplo, ele pegou e contratou um centroavante, que era João Pedro. Um centroavante que eu queria. Um centroavante que eu coloquei em vários clubes grandes, né? Eu coloquei ele no Manchester City. E eu falei, esse cara é muito bom, cara. Ele poderia ser uma opção muito sólida. Eu falei muito do Omar Marmouche, né? E eu cheguei falando isso aqui no canal, né? Dá pra contratar um centroavante jovem, talvez, mas um que esteja já minimamente pronto e que dê resultado ali em campo. Foi exatamente o que o Chelsea fez e foi exatamente o que fez a gente ser campeão. A coisa que mudou tudo foi essa contratação. E talvez você questione o torneio por deixar contratar no meio do torneio, que é algo bizarro, com toda certeza é algo bizarro. João Pedro desequilibrou o torneio pra caramba. Então a direção do Chelsea resolveu um dos problemas qual eu criticava ela tanto, que era a falta do centroavante pronto, né? O centroavante que eles trouxeram era muito visando dinheiro. Nicolas Jackson, um centroavante que ele veio pra sair mais caro do que o que ele custou. E hoje ele já vale mais do que o que ele custou. É com certeza um lucro. Só que a parte esportiva foi deixada de lado. E essa é uma crítica que eu deixo bem claro aqui pra você. Não existe ponto de questionamento nessa crítica. Não existe como você vir me falar algo que literalmente aconteceu diante dos nossos olhos e vir me dizer que eu estou errado com isso. De eu ter feito essa crítica a Nicolas Jackson, a contratação de Jackson. Porque não tá. Porque a prova viva de que eles deixaram a parte esportiva de lado pra priorizar a grana foi exatamente essa contratação. Foi exatamente os resultados nojentos que esse cara entregou em campo. Foi exatamente vários jogadores que viveram esse mesmo problema, cara. Então tem muita gente que abre esses questionamentos sem perceber que o que eu falei naquela época aconteceu. Literalmente aconteceu. Vários dos problemas que eu noticiei naquela época aconteceram. E a direção mudou algumas coisas e a principal coisa que mostra essa mudança é exatamente a contratação de João Pedro no meio do torneio. É a contratação de João Félix, por exemplo, né, que é um jogador que já não tinha aquela idade toda, mas eles sabiam, pô, dá pra revender ele depois se ele não der certo, e revendeu muito bem, né? A gente tem a contratação ali de Sancho também durante o período, eles sabiam, pô, a gente precisa de alguém mais pronto ali pra jogar a temporada, foram lá e contrataram. Então a própria direção, ela flexibilizou, ela entendeu, pô, não dá só pra contratar jovem não, a gente vai precisar trazer uma galera mais pronta, e eles estavam fazendo isso, né? Então a direção do Chelsea, ela basicamente tá aprendendo com os erros. Cada erro que eles cometem, eles estão corrigindo. Quando contrataram Sterling um tempo atrás, achando que, o jogador sênior aqui do elenco, foi um erro bizarro, e depois teve que corrigir, e assim vai corrigindo os erros. Bom, e a gente também tem o caso de Wesley Fofana, por exemplo. Ele veio por um valor bem alto, né? Custou muito caro e claramente não valeu.
avalia, né? Quando você olha pro histórico de lesão dele, que é completamente absurdo, você vê que claramente não era um jogador pra ser pago, foi mais um erro dessa direção ali no meio daquela construção inicial. E eles foram cometendo outros erros ao longo do tempo, ok? Não foi só esse. É claro que quando você olha pra um time que gastou bilhões de euros nas janelas de transferências, as pessoas vão querer resultado, né? Não só os torcedores, mas eu acho que quem tá de fora acompanhando vai querer mais resultados. E foi exatamente o que aconteceu, cara. O Chelsea virou uma espécie de Paris Saint-Germain na cabeça das pessoas. Não é a mesma coisa, mas virou, porque o Chelsea gastou muito dinheiro e aí as pessoas estavam cobrando. Cadê os títulos? E não só não conseguiu os títulos inicialmente, como os primeiros resultados foram terríveis. Com Graham Potter, por exemplo, terminamos em 10º lugar no meio da tabela ali, com um futebol nojento, né? Eu acho que a palavra mais leve que eu posso utilizar. O futebol do Chelsea era pior que boa parte da liga, cara. Naquele período foi terrível. E depois disso continuou dando errado e os resultados foram muito abaixo da expectativa pros gastos, né? Claro que as pessoas não têm todo o contexto e elas não viram as vendas também, mas também não tem que ver. E sim, o Chelsea gastou muito dinheiro e ficou negativo durante muito tempo. Isso tudo gerou um resultado muito negativo em questão de marketing, digamos assim, cara. Porque as pessoas começaram a zoar o clube, os jornalistas começaram a pegar bastante pesado, então é muito comum você ver os jornalistas atacando o clube, e o Chelsea não tinha essa imagem, né? O Chelsea antigamente era um time muito gostado pela galera, né? Um time meio cult pela galera, que eles gostavam de acompanhar. Mesmo que não era torcedor, tinha um certo apreço pelo Chelsea. Hoje em dia meio que eles perderam, né? Então as pessoas cada vez mais estavam cobrando o Chelsea e zoando o projeto atual do Chelsea. E eles não estavam tão errados. Você gasta bilhões, você quer resultado. Se eles queriam pelo menos que o Chelsea estivesse disputando o título, queriam pelo menos que o Chelsea estivesse entre os grandes da Europa, indo para as finais de Champions e tudo mais. E o Chelsea estava fora da Champions. O Chelsea termina em 10º lugar. E é claro, deu errado. Inclusive, isso explica a flexibilização que eu falei mais cedo, né? Que eles foram contratando jogadores que talvez não estejam tão jovens assim, e eles poderiam ir opções mais jovens. Eles foram flexibilizando, entendendo que eles precisavam manter os resultados hoje. Então, a própria direção do clube, ela meio que mudou um pouquinho o rumo do projeto. Era pra ir pra um lado, eles vão pra outro, entendendo que não é bem assim do jeito que eles queriam, que eles tinham que manter um pouco de equilíbrio dentro do próprio elenco. E até mesmo por essa propaganda negativa que eles mesmos acabaram criando do próprio clube, que pegou bem pesado com o passar do tempo ali, manchou a imagem tanto do dono do Chelsea quanto do clube em si. O clube que antes era adorado e gostado por todo mundo, né? E era visto como um símbolo ali importante. Hoje é meio que odiado por uma galera e eu acho que não é à toa. As pessoas têm até um pouco de razão em criticar tanto o clube, chegando no ponto de jornalistas brasileiros falar que Estevão fez uma péssima escolha em vir pra cá, porque fazia sentido essa crítica, né? Porque teve tantos jovens que acabaram dando errado e sendo vendido logo em sequência que fazia sentido criticar essa parte, né? Será que ele foi pro lugar certo? Será que vão desenvolver ele bem? Será que o talento do futuro da seleção brasileira vai ser bem desenvolvido no Chelsea? Começou a gerar esse tipo de dúvida, que antigamente não existia, né? Brasileiros no Chelsea eram vistos como algo positivo, né? Tivemos diversos aqui que saíram muito bem e alguns jovens que vieram pra cá. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma visão muito negativa. Se antigamente um brasileiro dava errado no Chelsea, ninguém falava nada, porque era só mais um brasileiro que deu errado. Mas agora com um projeto tão bagunçado, né, visto de fora de uma maneira tão bagunçada, as pessoas começaram a ser extremamente críticas do projeto. E realmente, a palavra bagunçado cabe exatamente nisso aqui, porque eles foram aprendendo com os erros ali, com o tempo, o que é que eles realmente tinham que fazer. Se você pegar o início do projeto para o que é hoje, é algo completamente diferente, cara. Eles foram entendendo que caminho ia tomar, como fazer exatamente, e foi organizando com o passar do tempo. Aí se livra de um cara, traz outro, se livra de um cara, traz outro, mudando a direção também, né? Indo pra um lado diferente. É isso, cara. Então o resumo desse projeto do Chelsea meio bagunçado, esse projeto bilionário, é exatamente esse, cara. Eles foram aprendendo com o projeto e mudando. Ou seja, as pessoas que criticaram o projeto do Chelsea no passado, elas não estavam erradas. As críticas faziam sentido e, com o tempo, eles mesmos perceberam isso e foram mudando o projeto. E agora eu vou falar sobre alguns acertos do projeto do Chelsea, porque eles têm alguns contextos que as pessoas não falam, que eu preciso explicar pra vocês, que é muito importante de você entender se o projeto ele realmente acertou ou se tem uma explicação por trás. Antes disso, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, e ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, você pode me seguir no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, comento muita coisa por lá, cara. Enfim. Agora, cara, vamos falar um pouquinho sobre esses acertos, né? Porque há um ponto crítico nesses acertos que faz algum sentido as pessoas fazerem. Eu vou começar pelos que não são necessariamente acertos, que é o caso, por exemplo, de Caicedo. O Chelsea acertou contratando Caicedo, e o que a gente fala como acerto seria contratar um jogador por um bom preço e depois ele começar a desempenhar muito acima do preço dele. Eu diria que Andrei Santos, por exemplo, foi um acerto muito maior que Caicedo, porque ele custou bem mais barato e ele hoje tá jogando um futebol muito bom e claramente ele vai sair, sei lá, por 6, 8, 10 vezes do valor
jogador se ele for vendido, ou ele pode ser até um titular do nosso elenco. Isso é um acerto. Caicedo não é bem um acerto. Eles acertaram no jogador, é um jogador bom? Fato, é. De fato, realmente, é um jogador muito bom. Só que olha o quanto custou. O Chelsea, ele não tá pagando um bom custo pelo jogador. O Chelsea, ele tá pagando exatamente o que ele pediu. Então foi o jogador mais caro da Premier League. As pessoas vão cobrar do jogador. As pessoas vão cobrar o desempenho. Se Caicedo tivesse abaixo do que o que ele é hoje, seria um ponto de cobrança. Seria um ponto de você falar, pô, isso aqui tá errado. Contrataram errado. Então o Caicedo tá entregando na casa do que o que ele valeu. É isso. No máximo. No melhor cenário é isso. Entenda que o valor, ele é absurdo. Se você converter pra real, você vai entender o quão insano o que foi pago nesse jogador. Se você pegar esse dinheiro e ver o que dá pra comprar com ele, você vai entender do que eu tô falando, cara. É o dinheiro que dá pra pagar a aposentadoria de pessoas no Brasil, tá ligado? Dá pra se aposentar jovem com esse dinheiro. Você tem noção. O quão caro foi a multa desse jogador e o quão caro foi pra manter ele aqui no elenco, cara. Então, ele tá entregando o que foi pago. Então, não é bem um acerto. Nossa, pegamos um jogador barato e depois ele se tornou um monstro. Que scout. Não. Todo mundo queria Caicedo. Todo mundo queria outros jogadores que a gente contratou pelos preços que eles valem. Alguns foram erros, como por exemplo o caso de Mudryk, né? 70 milhões no jogador que hoje parece valer 30 ou 20 no máximo. E foi um erro claro, né? E tem poucos desses acertos, né? Eu posso contar nos dedos eles e talvez não seja bem um acerto. E aqui a gente entra no ponto principal aqui desse vídeo, cara. O caso Cole Palmer. Então, cara, eu acredito que o caso de Cole Palmer, ele é o melhor pra exemplificar isso aqui, ok? Porque você pode olhar pra Palmer e pensar, pô, isso aqui foi um absoluto sucesso da direção do clube. Só que não é bem assim. Vamos lá, vamos tentar explicar esse caso mais uma vez. Pra quem não lembra o que aconteceu na época, aqui eu vou te dar alguns dados que talvez algumas pessoas escondam de vocês. Basicamente, Palmer, ele não era um alvo tão fácil de conseguir. Em primeiro lugar, ele tava já encaminhado pro futuro do Manchester City, né? Então ele já era um jogador bem encaminhado ali, bem utilizado até. Comparado aos outros jovens, ele tava realmente no caminho. Só que aí aconteceu um pequeno problema entre ele e Pep Guardiola. Guardiola não queria emprestar ele e ele queria ser emprestado porque ele queria ganhar minutos. Aí é aquela coisa, ele pediu pro treinador dar minutos a ele ou emprestar. O treinador falou que ia dar os minutos que ele queria, se ele não quisesse que ele fosse procurar outro lugar. Foi o que ele fez, né? Então, ele vai lá e procura outro time pra jogar, achei a atitude do jogador certa e assim ele fica disponível no mercado. Foi a primeira sorte que a gente teve, né? Dele ter ficado disponível. Numa situação normal, eu acho que isso não ia acontecer de jeito nenhum. E aí, tem o fato de que ele não era o primeiro alvo do Chelsea. Não é que ele não era o primeiro, ele não era o quarto alvo do Chelsea. O Chelsea foi atrás de vários outros alvos pra direita do campo. Só que todos esses alvos deram errado, né? Todos tiveram algum problema, ou o time tava pedindo muito por um jogador que não valia, como foi o caso de Marcus Edward, que a pedida do Sporting era absurda, né? O Sporting tava jogando verde. Fazia sentido na época pedir tanto? Sim, ele fez uma excelente Champions League naquela época ali, né? Tinha pouco tempo que ele tinha feito uma Champions League muito boa, então eles estavam ali com aquele hype da Champions dele, tentando arrumar um valor e tudo mais. Então teve muitos jogadores que ou não encaixava na estrutura salarial, ou não encaixava na estrutura da contratação porque tava muito caro, e a idade do jogador já era um pouco mais avançada, então eles não queriam pagar muito. Então ficou nessa coisa. Até que eles acham o alvo perfeito pro mercado, né? Surgiu a oportunidade, né? Naquele momento ali balançando de Palmer, talvez alguns meses atrás não ia existir, e também, né? Que ele acabava encaixando na ideia do projeto e assim ele é contratado. Teve um vídeo meu na época que eu falei, né? Eu falei muito bem de Palmer, inclusive, mas eu não imaginava que seria craque nem nada do tipo, só achei que seria um jogador útil pro elenco, né? Falei dele ali, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive. E cara, em primeiro lugar, não tinha como adivinhar que ele se tornou o jogador que ele se tornou, e principalmente, como ele não foi o primeiro alvo ali, não era um alvo super pensado, não dá pra dizer que é um grande acerto, né? Foi mais sem querer, né? Eles acertaram sem querer. E ele é o principal jogador do elenco. Então tenham em mente que o principal acerto dessa direção foi por sorte, foi por muita sorte, que tudo se alinhou naquele momento e sem querer ele acabou vindo pra cá. E se a gente não tivesse Palmer, o Chelsea estaria num patamar completamente diferente hoje. O impacto que ele teve, cara, se fosse qualquer outro jogador no lugar dele, o impacto seria completamente diferente, cara. Então eu quero que vocês tenham em mente que foi muita cagada da direção do Chelsea conseguir esse jogador, cara. Foi muita sorte, né? Foi uma sorte assim absurda. Eu agradeço que tenha acontecido, mas eu quero que vocês tenham em mente que não dá pra colocar na conta da direção do clube, cara, de jeito nenhum. Porque se fosse o primeiro ou o segundo alvo, eu ia entender, né? Que eles pensaram, pô, o scout aqui bateu, o cara é absurdo, a gente vai trazer ele já garantindo que ele vai ser esse grande jogador. Não foi o caso. Tem gente que vai falar com vocês como se isso fosse a verdade. Não é. Palmer não foi um acerto da direção do clube, foi apenas sem querer. E aí tem a galerinha da base, né? Que eles sempre tentam vender, né? E eles já venderam vários jogadores da base que poderiam estar jogando aqui hoje ainda. Jogadores muito bons, tá ligado? E o último, que é um caso bem absurdo, é o caso de Chalobah, porque ele é o nosso principal zagueiro, nosso melhor zagueiro, paradamente, e toda janela eles tentam vender o cara. Toda janela, cara. E tudo bem, você pode trazer outro jogador bom, fato, eles podem. Só que, por que você precisa vender um jogador que tá dando certo? Eu sei que dá pra ganhar uma grana muito boa com ele, só que não vale mais a pena deixar o cara, ele continuar evoluindo aqui, porque já tem uma garantia que você tem um jogador bom. Pra que você vai se livrar dele? Um jogador que encaixa com o treinador. Foi um caso aí como o de Disasi, por exemplo. Ele veio parar aqui assim, vendeu o
jogador que tava minimamente bem no elenco pra colocar ele. E ele deu super errado. E pode dar super errado o próximo alvo que o Chelsea for atrás. Então mantém o que você já tem. Mantém o jogador da base, que tem muito mais vontade de estar aqui. É uma crítica que é feita por mim, por muita gente, exatamente sobre isso, né? Essa coisa de sucatear o jogador da base do clube, cara. Isso é muito negativo. A direção do Chelsea, no geral, ela acertou em muita coisa, mas ela errou em muita coisa. Ela perdeu muito jogador importante que poderia estar aqui. E um acerto também que é muito falado hoje é sobre o treinador Enzo Maresca, cara. E eu tenho opiniões fortes sobre isso. Vamos lá, vou recapitular o que eu falei na época, né? Eu falei sobre Enzo Maresca, eu não queria um treinador inexperiente treinando e tendo que depender da evolução dele pra ganhar alguma coisa. Seria um pouco de loucura, né? E realmente é. Você não sabe quando um treinador vai terminar a evolução dele, cara. Ele pode errar durante 5 anos seguidos, cagar tudo. Não tem nenhuma garantia de que ele vai evoluir. E eu falei, né? Ele tinha que adaptar um pouco mais ao Chelsea e tudo mais. E também havia aquela coisa do desencaixe com o elenco, né? Onde o treinador não tinha um encaixe muito bom com o elenco, teria que mudar muito do elenco pra ele funcionar. E foi o que aconteceu. O Chelsea contratou 1 zilhão de jogador pra encaixar com o Enzo Maresca. Foram muitas contratações desde que eles chegaram. Reforços que, por exemplo, o Pochettino não ganhou. Então, quando as pessoas comparam os dois treinadores, é injusto. É simplesmente injusto. Porque um não ganhou reforço, o outro ganhou vários e vários reforços para o que ele precisava ali pra executar em campo. Ele ganhou muitos reforços. Quando ele ganhou um reforço principal ali na camisa 9, conseguiu até ganhar esse título aí de Mundial de Clube. Então, tenham em mente que é muito depender da sorte, né? Depender que a evolução aconteça. Só que você não tem uma garantia. Olha o caso do Thiago Motta, cara. Ele foi pra Juventus num molde parecido até, né? Que é, vamos tentar um treinador novo e tudo mais, com futebol moderno. E deu errado. Ele não conseguiu evoluir a tempo. E aí, agora ele foi demitido da Juventus. Talvez se a Juventus tivesse mais dinheiro e pudesse reinvestir no elenco inteiro, talvez tivesse até dado certo. Não sei. Faltou algumas partes ali, como a camisa 9, por exemplo. Então, eu quero que vocês tenham em mente que a crítica que eu fiz a Enzo Maresca, ela também continua de pé. Ela continua. Porque é um fato. Se o Chelsea tivesse ido atrás de um Hansi Flick, por exemplo, que é um treinador pronto, a chance de dar certo era muito maior, né? Era muito maior. E eu não tô nem o que falar. O Barcelona foi superior a gente a temporada inteira. A gente pode ter acabado com o título, mas o Barcelona foi superior a temporada inteira. Isso é um fato absoluto. Não tem como você fugir disso. Tenha em mente esses detalhes, cara, que é muito importante. Porque às vezes a pessoa pega um recorte sem explicar essas outras partes, aí faz parecer que realmente a pessoa sabe do que tá falando. Porque às vezes não sabe, cara. Às vezes a pessoa tá falando um negócio completamente absurdo, ignorando um monte de fatos que foram acontecendo. Um monte de erro, um monte de cagada, um monte de coisa errada da direção, um monte de problema, né? Punições e outras coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. O Chelsea abusando muito de brechas financeiras ali no mercado. E aí a instituição tem que ir lá e fechar a brecha logo em sequência, né? Evidentemente isso não pega bem pro clube, né? Vai manchando a imagem do clube com o público e também com a própria organização do torneio ou a organização do campeonato. São coisas ali que estão acontecendo que se você não critica, aí eu que questiono você. Será que realmente você gosta do clube? Será que realmente você tá atento ao que tá acontecendo? Porque são coisas bem questionáveis que aconteceram ali, cara. E eu entendo quem ficou do lado do Enzo Maresca, tem gente que tem essa visão que tem que apoiar a qualquer custo. Eu não tenho, e eu não tenho obrigação nenhuma de ter. Eu não tenho obrigação nenhuma de concordar com esse tipo de coisa. E pra mim é bem simples, cara. Tinham treinadores melhores no mercado, tinham alvos melhores no mercado. E o Chelsea não foi atrás. A gente passou um tempão de puro sofrimento com um futebol bem questionável. E hoje a gente vive um futebol bem oscilante, né? O Chelsea ele oscila de rendimento de um jogo pro outro, você nunca sabe o que é que ele vai ser. Eu não sei o que vai ser da próxima temporada. Eu vou ver aí como vai ser a pré-temporada, eu vou ver como vai ser o final dessa montagem de elenco pra ver o que é que a gente tem ali pra próxima temporada. Só que o Chelsea até aqui, cara, ele é uma interrogação. Não dá pra saber, até porque eu volto a falar, é um projeto que não visa realmente, né, ser extremamente competitivo e ser o melhor de todo. Não é esse tipo de projeto. É um projeto que tá visando sustentabilidade a longo prazo e ganhar uma graninha ali legal, né? Enfim, cara, se você é fã de Todd Boyle, tudo bem. Problema seu, cara. É com você, tá ligado? Seja fã de quem você quiser. E, cara, não acredite em qualquer coisa que vocês vêem na internet, cara. Assim, tem gente que vai falar um monte de merda. É simplesmente isso, cara. Tem gente que vai inventar um monte de merda, inventar um monte de argumentos sem sentido, distorcer a realidade, distorcer fatos, e também vai pegar ali, vai ignorar fatos, né, de coisas que realmente aconteceram pra criar uma narrativa, pra criar uma coisa. Tome muito cuidado com isso, porque pode ser que você esteja escutando uma grossa mentira. Enfim, cara, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like nele. Agradeço, inclusive, a presença de todos aí, quem ajudou aí o vídeo a continuar, quem viu o vídeo inteiro, muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau.